Hello guys, how are you? So, let's begin our class of today. A gente vai agora pro capítulo 3, tá? E a gente vai começar pelo texto. Então, capítulo 3, página 40, Student Book, livro 4. Então, vamos lá, galera. O que a gente tem aqui? A gente tem um texto, né? Como no começo de cada capítulo sempre tem um texto. E a gente vai fazer alguns exercícios aqui baseados nesse texto, tá? Eu vou colocar o áudio dele aqui para vocês e aí eu vou falar depois o que vocês vão fazer, beleza? Então, beleza, vamos lá? Kit 4, You Know. Chapter 3, Choosing Mechanical Engineering. And so what? I told my mates at school it's my decision, right? Sure it is. It's a kind of forever choice. Stuff of future jobs. I took mine when I had noticed I love sports. Cool. And do you know about Henry? He's got very good skills for fixing cars. And you know, understanding about cars is such a hard thing to get. Don't you think so? Yes, indeed. If I were Henry, Oliver, I would choose mechanical engineering. He likes to work at his father's repair shop. The good news is, he already works there, right? How come he just couldn't follow his own nature? That's in his DNA, right? You gave me a good idea. Next time I get in touch with him, I'll tell him something. Beleza. Então, galera, o que eu vou fazer? O que eu vou pedir para vocês fazerem aqui no começo? Que nós temos o texto, né? E a primeira coisa eu vou pedir para vocês ignorarem essa parte escrita, tá? Ignorarem a leitura do texto e escreverem o que vocês conseguem entender do áudio do texto. Então vocês vão voltar esse vídeo algumas vezes, vocês vão ouvir o áudio mais algumas vezes e depois vocês vão pegar um papel e aí vocês vão tentar escrever o texto, tá bom? Só ouvindo. Então, né, vocês vão poder voltar, vocês estão com o vídeo aí. E vocês vão fazer o que conseguem, tá? Sem procurar no Google. Então, depois de ter feito, aí vocês vão verificar se está certo com o texto, tá bom? Vocês vão lá, vão olhar e vão comparar o que vocês escreveram com o que está escrito nas páginas. Tendo feito isso, aí eu vou pedir para vocês traduzirem o texto. Aí vocês vão traduzir o texto também e vão circular palavras que vocês consideram interessante aí. Então, por exemplo, você está lendo lá, and so what? I told my mates at school, it's my decision, right? Então, sei lá, você acha que a palavra mates é interessante. Você não sabia, você aprendeu e achou interessante. Então, você vai lá, circula ela, tá? Aí está lendo a próxima, sure it is. It's a kind of forever choice, stuff of future jobs. I took mine when I had noticed I loved sports. Aí, sei lá, você achou noticed uma palavra interessante. Vai lá, circula. Aí vocês vão fazer isso em todas as linhas, até que vai chegar no final. E aí depois vocês vão fazer uma pequena listinha, entendeu? As palavras que vocês acharam interessante aí. Então, como eu falei, traduzam, façam isso de circular as palavras. E aí chegamos no exercício final, tá? Desse daqui, que é o quê? Eu vou pedir para vocês mandarem um áudio para mim no privado, tentando reproduzir essa primeira parte aqui, tá bom? Então vocês vão ler aqui, ó, and so what, daqui até o yes, indeed, até aqui, beleza? E vocês vão mandar para mim, para eu dar dicas de como vocês podem estar melhorando e para vocês treinarem a parte de fala do inglês, ok?
Então, esse é o primeiro exercício, os primeiros exercícios que vocês vão fazer. Então, beleza, bora lá para as próximas páginas agora. Página 42. Então, galera, o que a gente tem aqui na página 42 do Student Book? Nós temos a primeira condicional, tá? De várias condicionais que existem. Cada uma expressa algo um pouco diferente, tá? E a primeira condicional, o que ela vai expressar? Primeiro é uma condição, né? Ela está expressando uma condição e que é assim. Se a pessoa fazer algo, ela vai ter que fazer outra coisa, entendeu? Então, ó, por exemplo, nessa frase que nós temos aqui, ó, If I go to Brazil, I will have to quit my courses. De novo, If I go to Brazil, I will have to quit my courses. Então, se em português eu vou traduzir, tá? Se eu for para o Brasil, eu vou ter que sair dos meus cursos, ok? Não foi uma tradução literal, tá? Eu traduzi como nós falamos, essa primeira condicional, já que nós a temos também. Então, ó, se eu for para o Brasil, eu vou ter que sair dos meus cursos, ok? Então é o quê? É que se ele for para o Brasil, né? Olha lá, uma condição, né? Ele vai ter que fazer outra coisa, que é o quê? Ele vai ter que sair dos cursos dele, entendeu? Só que eu falei que eu traduzi literalmente, por quê? Porque, ó, se eu for, if I go, não tá assim escrito em inglês. Tá escrito, ó, se eu for, tá na verdade, se eu traduzir literalmente esse em inglês, if I go, vai estar, se eu vou. Se eu vou. No presente, entendeu? Se eu vou, se você vai seria, não se você for, se eu fosse falar na segunda pessoa. Então seria se você vai, entre aspas, né? Porque a gente não fala assim, a gente fala se você for. Mas eu vou traduzir literalmente no inglês. Se você vai para o Brasil, você vai ter que ser os seus cursos. Então, ó, if you go to Brazil, you will have to quit your courses. Entendeu? Então essa parte do for que a gente fala, né? Se eu for, se você for, você vai ter que, em inglês, colocar ela no presente, tá? Então essa é a diferença dessa primeira parte aqui no inglês. O verbo, depois do if e do sujeito, ele vai ter que estar no presente, tá? Aí o resto é parecido. Então, ó, I will have to quit. Eu vou ter que sair, ou deixar, caso você prefira, né? Deixar meus cursos. I will have, eu vou ter que sair dos meus cursos. Tá? Então esse will have, eu vou ter, entendeu? Com will botando no futuro, e aí o verbo normal. Só que é qualquer verbo, ok, gente? Qualquer verbo, não só o have. Então a parte estrutural que você sempre tem que ter na frase é o que? Esse if, tá? O if, um verbo no presente, aí o will na segunda parte da frase, tá? Isso é a estrutura. E mais um verbo na frente do will, né? Isso é a estrutura. Só que não é só o have, tá? Qualquer verbo, tá bom? Então, ó, vou fazer uma frase aqui para vocês dessa. Só em português primeiro para vocês entenderem a ideia. Se eu for para Fortaleza, eu vou visitar muitas praias bonitas. Olha lá. Se eu for para Fortaleza, eu vou visitar muitas praias bonitas. Em inglês,
If I go to Fortaleza, I will visit many beautiful beaches. Ok? Então, veja que eu falei, né? O if I go, tá? Porque eu usei a mesma coisa se eu for, tá? Agora, literalmente, ficaria se eu vou, como vocês já sabem. Só que aí eu usei, ó, I will, e eu não falei have, eu falei I will visit, né? Eu vou visitar. Por quê? Porque, como eu falei, você não precisa colocar o have ali, não é parte da estrutura. É qualquer verbo depois do will. O will só vai jogar o verbo no futuro. Então, eu vou visitar, eu vou dançar, eu vou falar, eu vou dizer, eu vou gostar. Entendeu? Qualquer verbo. Então, de novo. If I go to Fortaleza, I will visit many beautiful beaches. Ok? Se eu for para Fortaleza, eu vou visitar muitas praias bonitas. Ok? Deixa eu pensar em outra frase aqui. Então, beleza, outra aqui, ó. Se eu aprender inglês, eu vou ir para os Estados Unidos, tá? Então, ó, em inglês. If I learn English, I will go to the United States. Ok? Então, se eu aprender inglês, eu vou ir para os Estados Unidos. Entenderam? E mais uma coisa a se falar. Essa primeira condicional, gente, ela é uma condicional mais realista. Tem a segunda condicional também e a terceira. A segunda, ela fala sobre algo mais fantasioso, mais difícil de acontecer. E a terceira fala de algo no passado que não pode mais ser mudado, mas a gente, né, pensa como teria sido se tal condição tivesse acontecido ou não, entendeu? Então essa primeira, diferente da segunda, né, que tem essa diferença, é o que? A segunda ela é mais fantasiosa, né, que eu vou mostrar depois, provavelmente na próxima aula, ou nessa ainda, não sei. Mas a segunda ela é mais fantasiosa, ela é mais difícil de acontecer, ela está mais só no campo das ideias. Ela não, a pessoa que está usando, ela não está pensando tanto que aquilo vai acontecer ou que vai vir a se tornar real logo, entendeu? Enquanto essa primeira, sim. Então, ó, nessa frase que está no livro, por exemplo, If I go to Brazil, I will have to quit my courses. Ela é uma frase que o indivíduo falou ela sabendo que há uma grande possibilidade dele ir para o Brasil, entendeu? Não é uma coisa só fantasiosa. Há uma possibilidade dele ir para o Brasil e se ele ir, ele vai ter que sair dos cursos, entendeu? É isso. Então é aquela que eu falei do inglês, né? Se o indivíduo aprender inglês e vai para os Estados Unidos, tem uma grande chance dele ir para os Estados Unidos. Ele só tem que aprender o inglês, então, para isso acontecer, entendeu? É algo realista, é algo muito realista de se acontecer, gente. Qual a próxima? A outra que eu tinha feito também. Se eu for para Fortaleza, eu vou visitar muitas praias bonitas, né? Então é o que? Quer dizer que, pô, o cara pode ir para Fortaleza, entendeu? É uma coisa que tá quase para acontecer, o que pode realmente vir a acontecer. Não é só uma fantasia da cabeça dele, tipo, se eu fosse para a Lua, eu construiria um castelo de areia, entendeu? Essa daqui já é outra coisa, essa daqui é a segunda condicional, entendeu? Essa daqui eu vou ensinar depois, tá, gente? Mas vocês entenderam a diferença, né? Ó, se eu fosse para a Lua, eu construiria um castelo de areia. Até a estrutura de falar a frase é diferente. Enquanto, ó, se eu falo, né? Se eu for para o Brasil, eu vou ter que sair dos meus cursos. Já é muito mais realista, entendeu? Até a forma de você usar ela. Enquanto que, ó, vou falar as duas quase juntas para vocês verem a diferença. Se eu for para o Brasil, eu vou ter que sair dos meus cursos. Se eu fosse para a Lua, eu construiria um castelo de areia. Entendeu? Então essa é a diferença, gente. Essa daqui, essa primeira condicional, ela é muito possível de acontecer. Entendeu? Ela é realista.
ela pode vir para a realidade física, essa condicional, entendeu? Enquanto a segunda é algo muito mais fantasioso, algo que você não crê realmente que pode acontecer facilmente, como, ou impossível, incluso. Por exemplo, se eu fosse você, eu faria isso. Tá vendo? Ó, se eu fosse você, eu faria isso. Por que eu usei essa segunda condicional, então, agora, e não essa primeira? Porque se eu fosse você, eu não posso ser a pessoa, entendeu? Então veja como ela é mais fantasiosa, ela é impossível, ou ela é difícil de acontecer, entendeu? Essa diferença. Então é isso, gente. Creio que vocês entenderam agora. A primeira vai ser usado para algo que é possível de acontecer, algo mais real, tá bom? Então deixa eu ver aqui, ó. Tá bom. Aqui a gente tem alguns exercícios. A gente tem alguns exercícios. Complete the sentences. If I drink Coke, I... Então, gente, o que a gente pode deduzir aqui desse exercício, né? A gente sabe que estruturalmente, né, a gente tem que ter um if, né? Aí um verbo aqui no presente, né? If I drink, então já tem, né? Que resta aqui é complemento. If I drink Coke, I... Aí a gente sabe que tem outra parte da estrutura, né? Que é a segunda parte da frase. Então, qual que é a segunda parte da estrutura? É esse will aqui, ó. Lembra que eu falei, né? Eu vou ter que ir, eu vou dançar, eu vou falar, eu vou dizer, eu vou ir, eu vou pensar, beleza? Então, ó, falta o quê? Um will aqui, né, na estrutura. Então, ó, I will, deixa eu ver. I will Caramba, não sei nada. Se eu drinco, meu Deus, acabei de conjugar o verbo em inglês. Tá, se eu bebo Coca-Cola, e aí? Nossa senhora, tô sem criatividade, cara. If I drink Coke, I will not dinner tonight. I will not have dinner tonight. Pronto. Beleza? Por que eu falei isso? Sei lá. Tentei pensar alguma coisa aqui, mas tava complicada a criatividade. Então, se eu beber Coca, né? Eu não vou não vou jantar à noite. Beleza? Por que eu falei isso? Sei lá, eu pensei na hora que, sei lá, vamos supor que eu estou indo pro Mr. Olympia, eu que sou muito forte. Aí eu estou em uma dieta ali, que estou querendo secar mais a gordura para ficar com a BF baixa. Aí eu não vou jantar porque, sei lá, a Coca-Cola é calórica. Entendeu? É isso que eu consegui pensar, gente. Não critiquem minha criatividade agora, tá? Porque, pô, pelo amor de Deus, o que eu vou falar de Coca-Cola? Então é isso, entenderam? If I drink Coke, I will not have dinner tonight. Tá? Mas veja como, né, ele é algo que está próximo da realidade, né? É algo que eu não estou dando a entender que é algo mais imaginário, algo difícil de acontecer. Não, se eu beber Coca, eu não vou jantar hoje à noite, entendeu? Se eu beber Coca, eu não vou jantar hoje à noite. Então, eu estou dando a entender que eu posso beber Coca-Cola, entendeu? Não é um negócio que está impossível para mim. Eu vou beber, sei lá, pode estar ali na minha geladeira, entendeu? Uma coisa provável de acontecer, gente. É isso que vocês têm que entender, então, nessa primeira condicional, tá bom? Beleza, vamos ver a segunda aqui. If they tell me the truth, então se eles me contarem a verdade, I will trust them
again. Eu vou confiar neles de novo. Então, ó, I will, né? Coloquei o will aqui, que é uma parte da estrutura, né? Da primeira condicional. E aí eu coloquei na frente do will um verbo, né? To trust, que é confiar, ok? Então, I will trust them again. Então, se eles me contarem a verdade, eu vou confiar neles de novo. Beleza? Agora, gente, eu quero ensinar uma coisa, mostrar uma coisa. Vejam que aqui sempre começa com o if, né? If e if, né? Aí vocês vendo isso repetidas vezes, vocês provavelmente vão acabar pensando o quê? Vão acabar pensando que você sempre tem que colocar o if desse jeito. Mas não, você não precisa sempre colocar o if na frente. Você pode começar com a segunda parte da estrutura da frase, né? Ó, a partir daqui dessa vírgula aqui, essa seria a segunda parte da estrutura dela, com o will, né? Como eu falei, a segunda parte da estrutura é esse will aqui. Então, ó, eu posso falar tanto if I go to Brazil, I will have to quit my courses, como eu também posso falar I will have to quit my courses if I go to Brazil. Entendeu? Não há diferença. Não há diferença. Eu simplesmente escolhi falar uma parte da primeira condicional primeiro. Então eu vou ter que sair dos meus cursos se eu for para o Brasil. Tá bom? Então tanto faz qual das duas partes eu falar primeiro. Tá? Só não vou misturar tudo ali. Tá? Não vou falar tipo if I will have to Brazil quit my course. Aí não. Mas você pode falar tanto if I go to Brazil primeiro ou I will have to quit my courses primeiro. Aí a outra parte vem depois. Tá bom? Então, por exemplo, nessa aqui que eu falei, né? If they tell me the truth, I will trust them again. Eu poderia falar também. I will trust them again if they tell me the truth. Ok? Então, eu vou confiar neles de novo if, né? Se eles me disserem a verdade. Se eles me contarem a verdade. Beleza? Então é isso, gente. Então vocês vão completar agora essas frases aqui, tá bom? E aí eu vou pedir uma outra coisa depois. Deixa eu só analisar aqui com vocês. If I need you, olha lá, if I need you. Só eu vou falar, né, uma que eu tô criando, aí vocês criam outra, tá bom, gente? Então, ó, if I need you, I will call you. Se eu precisar de você, eu vou te ligar, tá? Mas eu posso falar também como eu já disse. Eu vou te ligar se eu precisar de você, tá? If Mr. Greeny has friends, she... E aí vocês colocam aqui a segunda parte com o will, beleza? Próxima. If Mr. Zumbar allows Henry to study in London, he... Então, próximo, ó. If Oliver comes to the Olympic Games, he... Ah, tá, uma coisa. É Mrs. aqui, tá? Eu errei. Eu pensei que era MR, mas eu não vi o Szinho aqui. Eu esqueci do Szinho aqui. Então, ó. If Mrs. Greeny has friends, she... Ok? Vamos pro próximo aqui. If I study a lot, I... Então, beleza, gente. Vocês vão usar como exemplo as que eu fiz aqui no começo. E vocês vão terminar essas. Só que também vocês vão fazer o quê? Eu quero que vocês, depois de terminarem essas, vocês façam algumas frases ao contrário, tá? Usando a segunda parte primeiro. Então, ó, por exemplo... Vou dar uns exemplos aqui a mais para vocês. He will invite you to dinner if you are free. Ele vai te convidar para jantar se você estiver livre. Tá, mas lembre de colocar essa parte depois do if no presente, o verbo, tá? Então, ó.
We won't pass the exams if we don't study to the finals. Tá? Então, nós não vamos passar nos testes se não estudarmos para as provas. Tá bom? Então, eu vou pedir, ó... Deixa eu ver. Façam seis frases, tá? Ao contrário. Então é isso. 6 frases ao contrário e essas aqui da 42, tá? E não se esqueçam aqui da parte do texto, tá, gente? Muito importante essas daqui. Beleza? Então é isso, gente. Por hoje é só. Façam essas frases, tá, que eu pedi também no caderno e mandem pra mim pra eu corrigir lá no WhatsApp. Beleza, gente? Se ficar alguma dúvida também pode me perguntar no WhatsApp, ok? Então, beleza, é isso. Por hoje é só e até a próxima aula. Bye, bye.